Zuin é uma família vêneta da província de Veneza, da comuna de Fieso d'Artico. O sobrenome Zuin deriva da férese do nome medieval Anzuinus, uma variante de Anzuvinus. A palavra vem do germânico Anzuin, que significa divindade amiga. O progenitor da família Zuin aparece numa escritura de 1573, onde, entre outros, é mencionado o senhor Anzuinus Confaloni. Em 1573, Veneza era uma cidade de opulência e intriga, marcada por sua posição como potência marítima e cultural. O eco recente da vitória na Batalha de Lepanto ainda retumbava nos salões dourados do Palácio Ducal. Mas os custos da guerra começavam a pesar. A Sereníssima enfrentava também a delicada tarefa de negociar sua posição entre o Império Otomano e outras potências europeias, enquanto internamente a nobreza e os mercadores buscavam ampliar suas fortunas e influência. Anzuinus Confaloni, filho de um artesão vidreiro da ilha de Murano, destacava-se não apenas pela habilidade herdada de trabalhar o vidro, mas por sua visão aguçada para os negócios e uma curiosidade inquieta. Com apenas 27 anos, ele administrava um pequeno ateliê que criava vidros ornamentais para nobres venezianos, onde o cuidado e a beleza de suas peças o tornaram respeitado entre os comerciantes da cidade. Certa manhã, Anzuinus recebeu uma mensagem incomum, um convite para uma reunião privada na residência de Marco Zorzi, um patrício influente do Senado veneziano. O convite era por si só perigoso e promissor. A fama de Zorzi era ambígua. Embora considerado um defensor fervoroso de Veneza, havia rumores de seus envolvimentos em tramas políticas e acordos sigilosos com o Império Otomano. Na reunião, Zorzi revelou seu interesse em um novo projeto, espelhos altamente refinados que não apenas embelezariam os palácios venezianos, mas seriam também uma arma comercial contra os rivais franceses e espanhóis. Veneza era conhecida por proteger ferozmente os segredos de Murano, e Zorzi precisava de alguém com habilidade e lealdade. Embora hesitante, Anzuinus aceitou a oferta, atraído pela promessa de riqueza e prestígio. No entanto, o trabalho revelou-se mais complicado do que ele imaginava. Zorzi o pressionava a produzir em prazos impossíveis, enquanto agentes estrangeiros começaram a rondar o ateliê, oferecendo somas exorbitantes pelos segredos da produção. Certa noite, ao retornar ao ateliê, Anzuinus encontrou um visitante inesperado. Mateu, um jovem que se apresentou como espião do Conselho dos 10, a temida instituição que cuidava da segurança da República de Veneza. Mateu alertou que Zorzi era suspeito de conspirar com inimigos da República. Dividido entre a lealdade e a necessidade de proteger seu ateliê e seus aprendizes, Anzuinus começou a agir com extrema cautela.
segredo, ele criou 2 versões dos espelhos encomendados, os autênticos e uma série de peças com defeitos quase imperceptíveis, que poderiam ser descartadas em caso de traição. Na primavera de 1573, Zorzi exigiu que Anjuinus o acompanhasse a uma reunião secreta no porto de Veneza. Lá, representantes otomanos apareceram prontos para negociar. Anjuinus percebeu que estava sendo usado para validar a qualidade dos espelhos e assegurar um acordo do comércio exclusivo com o inimigo histórico de Veneza. Mas antes que o trato fosse concluído, Mateus, agentes do Conselho dos 10, surgiram, interrompendo a reunião. Zorzi foi preso acusado de traição, enquanto Anjuinus foi levado para interrogatório. Graças a seus preparativos e às provas que forneceu, ele conseguiu convencer o Conselho de sua inocência. Embora evitasse a prisão, Anjuino entendeu que sua posição em Veneza agora era delicada. Ele se afastou dos grandes esquemas comerciais e dedicou-se exclusivamente a seu ateliê, focando em uma vida mais modesta e segura. Seus aprendizes começaram a referir-se a ele como Zuin, uma versão familiar de seu nome que se tornou o sobrenome da família mais tarde. Nos anos que se seguiram, a habilidade e reputação de Anjuinus cresceram, mas ele jamais se envolveu novamente em jogo de poder. Essa é a história da família Zuin, pesquisa encomendada por Miriam Zuin.